A história de José do Egito. Do cativeiro à glória. A trajetória de José do Egito é uma das mais conhecidas, emocionantes e inspiradoras narrativas bíblicas. Seu enredo, registrado no livro de Gênesis, apresenta uma história repleta de dramas humanos, traições, provações, superações e reviravoltas que culminam em redenção e reconciliação. A partir do momento em que José é vendido como escravo por seus irmãos dominados pela inveja, inicia-se uma jornada que vai moldar seu caráter, provar sua fé e revelar o propósito maior de Deus em sua vida. O início da jornada. Vendido como escravo. José era o filho amado de Jacó, fruto de seu relacionamento com Raquel. Desde cedo, sua posição de favorito despertou a inveja de seus irmãos. O ápice desse ressentimento ocorreu quando José compartilhou sonhos proféticos, em que, simbolicamente, seus irmãos se curvavam diante dele. Para eles, tais sonhos não passavam de sinais de arrogância, mas, na verdade, eram revelações do futuro. Movidos pela inveja e pelo ódio, os irmãos conspiraram contra José. Inicialmente, alguns pensaram em matá-lo, mas acabaram decidindo vendê-lo a mercadores ismaelitas que seguiam rumo ao Egito. Assim, por 20 moedas de prata, José foi arrancado de sua família e lançado em um destino incerto. Para enganar Jacó, os irmãos mergulharam a túnica de José no sangue de um animal e lhe disseram que uma fera o havia devorado. O patriarca mergulhou em profunda tristeza, sem imaginar que seu filho amado ainda vivia, embora agora fosse escravo em terras estrangeiras. José, na casa de Potifar. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Ainda que fosse apenas um jovem estrangeiro, José demonstrava um espírito diferente, marcado pela fidelidade, integridade e sabedoria. Rapidamente, conquistou a confiança de seu senhor. Potifar percebeu que tudo o que José fazia prosperava, e por isso entregou-lhe a administração de toda a sua casa. Assim, o escravo hebreu passou a ser mordomo, responsável por todos os bens e assuntos do oficial egípcio. No entanto, mesmo diante desse favor, uma nova provação surgiu. A esposa de Potifar começou a desejar José e insistentemente tentou seduzi-lo. Fiel aos princípios de Deus e leal ao seu senhor, José rejeitou todas as investidas, afirmando: "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Rejeitada, a mulher tramou contra ele. Certo dia, agarrando-o pela túnica, tentou obrigá-lo a ceder, mas José fugiu, deixando a veste em suas mãos. Irritada e humilhada, ela acusou José de tentativa de abuso. Potifar, embora talvez soubesse da inocência do jovem, decidiu lançá-lo na prisão para preservar sua honra e evitar escândalos. José na prisão. Na cadeia, José poderia ter se entregue ao desespero. Afinal, havia sido traído pelos irmãos, vendido como escravo, e agora estava preso injustamente. Contudo, em vez de se rebelar contra sua sorte, manteve-se fiel a Deus. Mais uma vez, sua postura chamou atenção. O carcereiro principal confiou-lhe a responsabilidade de cuidar dos demais prisioneiros. Ali, José continuou a exercer sua sabedoria e dons, que logo se revelaram em algo ainda mais extraordinário: a interpretação de sonhos. 2 oficiais do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, haviam sido presos. Certo dia, ambos tiveram sonhos enigmáticos e ficaram perturbados. José, inspirado por Deus, revelou o significado. O copeiro seria restituído ao seu cargo em 3 dias, enquanto o padeiro seria executado. Tudo se cumpriu exatamente como ele dissera. Antes que o copeiro fosse solto, José pediu-lhe que se lembrasse dele diante do faraó. No entanto, ao retornar à sua função, o copeiro esqueceu-se completamente de José. A interpretação dos sonhos do faraó. 2 anos se passaram até que surgisse a oportunidade decisiva. O faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro,
7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos sábios ou magos do Egito conseguiu interpretar tais visões. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e relatou sua habilidade ao faraó. Imediatamente, José foi chamado. Depois de se barbear e trocar de roupas, apresentou-se diante do soberano. Com humildade, declarou: "Não está em mim. Deus é quem dará resposta de paz ao faraó." Então revelou que os sonhos eram uma só mensagem. O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome severa. Mais do que interpretar, José ofereceu uma solução. Durante os anos de abundância, seria necessário armazenar parte da produção para garantir sobrevivência durante a escassez. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó o exaltou a uma posição jamais imaginada: governador do Egito, segundo homem mais poderoso do reino, responsável por toda a administração. O tempo da fartura e da fome, conforme a revelação, vieram 7 anos de abundância, nos quais José organizou depósitos e armazenou quantidades imensas de grãos. Quando o período de fome chegou, não apenas o Egito estava preparado, mas também tornou-se centro de suprimento para povos vizinhos. Entre os que buscaram ajuda, estavam justamente os irmãos de José. A fome atingira a terra de Canaã, e Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. Ao chegarem, foram recebidos pelo poderoso governador, sem reconhecer que se tratava de seu próprio irmão. O encontro com os irmãos. O coração de José se agitou ao ver aqueles que haviam causado sua dor. Ainda assim, ele não revelou sua identidade de imediato. Primeiro, testou-os, para verificar se haviam mudado. Ordenou que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, e em meio a estratégias, avaliou o caráter deles. Quando finalmente percebeu que o arrependimento havia transformado seus corações, especialmente ao ver Judá disposto a sacrificar-se para salvar Benjamim, José não conseguiu conter-se. Mandou que todos saíssem da sala e revelou-se com lágrimas: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." O choque foi imenso. Os irmãos temeram represálias, mas José os consolou, afirmando que tudo ocorrera segundo os planos de Deus. "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida." A reunião da família José convidou toda a sua família para viver no Egito, na região de Gósen, onde teriam fartura e proteção. Jacó, emocionado, reencontrou o filho que julgara morto. Ali, a família de Israel se estabeleceu e prosperou, cumprindo o propósito divino de preservar a linhagem da promessa. Lições da história de José. A trajetória de José não é apenas um relato histórico, mas uma fonte inesgotável de ensinamentos. A inveja pode gerar destruição. O ciúme dos irmãos levou a traições dolorosas, mas também abriu caminho para o cumprimento de um plano maior. A fidelidade em meio às provações. José manteve sua integridade tanto na casa de Potifar quanto na prisão. Sua lealdade a Deus foi a chave de sua prosperidade. O tempo de Deus é perfeito. Mesmo esquecido pelo copeiro, José foi lembrado no momento certo. Nada ocorre fora do tempo divino. O sofrimento pode ser instrumento de preparação. Cada fase difícil moldou José para exercer autoridade com sabedoria e compaixão. Perdão e reconciliação. A grandeza de José não esteve apenas no poder, mas na capacidade de perdoar seus irmãos e enxergar além da ofensa. Conclusão. A história de José, desde o momento em que foi vendido como escravo até sua ascensão como governador do Egito, é um poderoso testemunho de fé, perseverança e propósito divino. O jovem rejeitado por sua família tornou-se instrumento de salvação não apenas para o Egito, mas também para a sua própria casa. Mais do que um relato antigo, sua jornada continua atual,
inspirando gerações a permanecerem firmes diante das adversidades, confiando que até mesmo os maiores sofrimentos podem ser transformados em bênção. Assim, a vida de José ecoa uma verdade fundamental. Quando o ser humano mantém sua fé e integridade, mesmo em meio à dor e à injustiça, Deus é capaz de transformar tragédias em vitórias e lágrimas em colheitas abundantes.